Zeni Pinheiro, sou da BVS Integralidade e a principal motivação para estar trabalhando nessa perspectiva de rede é a própria ideia de rede, né? Mas mais do que isso, acho que é fruto de um itinerário absolutamente pessoal, né? De paixão pelos livros, de paixão pelo compartilhamento, pela paixão do conhecimento, né? Esse conhecimento que significa para mim a própria solidariedade, a reciprocidade afirmativa e a equidade de você estar disponibilizando o seu conhecimento, não como uma coisa de produto absolutamente pessoal, mas absolutamente compartilhável e de cultivo, né, de um sentimento de pertença a uma rede que me parece que coloca uma direção muito mais emancipadora e libertária na direção da cidadania. A BVS para mim é ação. E pensar a ação não como um espaço de verificação de ideias que eu estou recebendo como receptáculo. Ação como modo de existir no mundo, buscando cada vez mais formas de interação, de interlocução e de lutar pela afirmação da vida e do direito à saúde, com o direito à comunicação, à informação, ao mundo. Bom, eu acho que o principal desafio que tem, né, na produção de um conhecimento solidário e compartilhável entre seus integrantes, um projeto de sociedade cidadão, diz respeito também à maneira como, de alguma forma, a gente avalia esse processo, né? Os modos como a gente tem de avaliação sempre me incomodaram profundamente, porque é uma coisa quase que automática e mecânica, quantas vezes você acessa, deixa de acessar, e pouco se é valorizado justamente o compartilhamento, né? Não, e aí você muda, com as novas tecnologias, você muda o entendimento do que é presencial, do que é compartilhável, do que de fato vale a pena como conhecimento, pra, de alguma maneira, de um modo muito concreto, né, a gente chegar àquilo que se chama da equidade do conhecimento. E a experiência da BVS Integralidade, para mim, é uma história de vida, né? É uma história de vida desde a graduação, desde o movimento estudantil, desde o movimento da luta pelo direito à saúde como direito à comunicação, o direito à informação e o direito, sobretudo, a um cuidado de qualidade, a um cuidado resolutivo, mas, sobretudo, um cuidado que seja, de fato, humano e que faça que a gente respeite cada vez mais a dignidade e a vida das pessoas. Acho que é essa que é a grande sacação para a integralidade em saúde. Uma das coisas mais importantes, né, em relação dos desafios da qualidade do acesso, que é uma frase que é absolutamente fundamental, né? Não basta a gente só contar quantas vezes alguém entra em contato com determinada literatura de um modo quase que remoto, né? Mais do que isso, a gente tem que ter outros dispositivos que também qualifiquem outras estratégias que de fato gerem a rede, né? Por exemplo, estava acabando de ver ali, quantas vezes a gente faz um estudo transversal de corte, não. Essa BVS, essa informação, ela tem dispositivos compartilháveis, elas têm rede de conferência, ela liga a outras redes, né? Eu fico muito preocupada com regiões de difícil acesso, difícil banda, como no nosso país, como uma Amazônia Legal, que é um eixo prioritário da BVS Integralidade. Como naquela região vai poder acessar as informações e seguramente não vai ser de um modo contábil, né? E contável será seguramente com pontos de contato em diferentes momentos da rede, onde você vai ter que trabalhar com imagem, quando você vai ter que trabalhar com vários outros dispositivos de linguagem que faz com que a informação, de fato, ela seja apropriável responsavelmente por todos. Acho que essa que é um dos grandes desafios para a gente poder, de fato, alcançar a rede de informação num país que é transcontinental e que tem várias fronteiras e várias possibilidades. Acho que assim, a BVS, né, como uma rede, ela tem que, de algum modo, para renovar e, de alguma forma, se ressignificar como veículo, como vetor, como intervenção na produção do conhecimento, exige que, de algum modo, ela se fortaleça e cobre responsabilidades em relação aos seus colaboradores e aos seus cooperantes. Por exemplo, integralidade, nada que eu faço no laboratório deixa de envolver a BVS. Nada. Desde a bibliotecária que dá aula e orienta e compartilha uma orientação com aluno de iniciação científica, até uma devolutiva, que nós vamos fazer como agora no SUBO, né? E vai ter uma transmissão online daquilo que a gente está fazendo e respondendo para a BVS e as bibliotecárias e quem está atuando vai estar também buscando esse conhecimento. Então, na medida, é como se fosse uma produção de um conhecimento vivo, de uma teoria viva, que implica todos os atores.
que isso implica também nos recursos, né? Quando eu vou fazer uma pesquisa para a BVS, que envolve lápis de integralidade, eu tenho um percentual que eu tenho que apoiar tanto a qualificação interna do trabalhador da informação, como também do trabalhador consultivo especialista. Não é uma equação fácil, não é uma equação fácil, mas eu tenho absoluta convicção de que se a gente criar zonas de visibilidade para esse processo, é como se a gente desse vontade no outro de fazer, quando você vê o resultado. É meio Eduardo Coutinho isso, né? Ele vai dizer, não quero que as pessoas façam um documentário, eu quero que quando elas vejam o meu, elas se sintam com vontade de fazer o seu. Então, isso faz toda a diferença. Agora, isso necessita um esforço, muitas vezes hercúleo, de integrar várias formas de informação, suportes tanto da área da informação como da comunicação, e fazer com que a gente tenha esses pequenos encontros, que eu diria micro-revoluções moleculares, onde esse contato face a face com esses atores implicados com esse processo, de fato, aquilo que eu chamaria, parafrasearia a Hannah Arendt, é o milagre, né? Política acontecendo como um milagre, que eu me renovo à medida que eu entro em contato com essa. Então, esse dispositivo, esse de validação dialógica, que eu acho que a rede BVS coloca, e apostar pesadamente na qualificação, na valorização do trabalhador da informação e da comunicação, isso para mim são elementos absolutamente fundamentais para a gente, de fato, essa rede se renovar. E não se assim, criar uma hipertrofia temática, ao invés de estabelecer rede, solidariedade e reciprocidade afirmativa de um conhecimento que eu acredito tem que ser responsável. A motivação é essa necessidade de estar revolucionando e cada vez ser surpreendido com algo onde a curiosidade, eu acho que esse que é o mote da produção do conhecimento, da ciência, claro, de relevância social, que esteja responsável, de corresponsabilização também, é justamente a maneira como a gente se estimula nesse contato com diferentes linguagens, com diferentes formas de produção desse conhecimento, seja biblioteca móvel, seja biblioteca física, seja repositório, seja uma revista, seja outras redes. Mas eu acho que o que mais nos coloca em movimento é você ter clareza que é um agir pensando e um pensando agindo. Não tem como você descolar essas duas ações, né? Achar que a ação é de uma coisa e o pensar é outra, é estar subestimando toda a capacidade inventiva que o ser humano tem, sobretudo nessa área de construção de solidariedade social. Essa que é a motivação. Acho que a experiência da BVS Integralidade, que eu diria assim, que uma palavra que eu pudesse resumir se chama incubação. A gente tem uma estratégia, que é uma estratégia de projeto-movimento da BVS, que a gente chama de rede multicêntrica, né, incubadora da integralidade. Se é que a gente pode chamar, né, de um DNA, né, de características e virtuosidades, é justamente a gente buscar a indissociabilidade de funções extremamente fundamentais. Como a BVS Integralidade está ligada à universidade, eu opero na perspectiva da indissociabilidade da pesquisa, ensino, extensão e intervenção.